Você tem pecado? Você tem andado pecando? Você sabe o que é pecado? Nós temos vistos alguns vídeos e estes vídeos têm procurado falar da glória do nosso Deus. Alguns vídeos falam de assuntos específicos e estamos fazendo aqui uma saga que procura falar da grandeza do nosso Deus e também apontar como nós somos, de um certo modo, pequenos, mas por um outro ângulo somos também gigantes se estivermos na mão de Deus. A intenção dos vídeos é sempre gloriar o nome do Senhor, porque Ele é digno e merece. E também para perceber como nós, seres humanos, somos também uma das maravilhas que o Senhor criou. É muito bom, é muito belo, mas todo jardineiro sabe que não só de rosas e margaridas, mas sim também de cravos e abrolhos, vive um jardineiro. E como nós estamos falando sobre as grandes figuras da Bíblia e como Deus tem trabalhado na vida deles, me ocorreu também a ideia de falar também dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas falhas. Falar dos erros, dos pecados, das grandes figuras da Bíblia também. Não para julgá-los e com isso julgar-nos também, mas para observando os pecados, observando a raiz dos problemas, observando a matriz das nossas dificuldades, talvez assim observando nós consigamos melhorar. Então eu vou me propor a fazer uma segunda saga paralela à primeira, ao modo de falarmos sobre os erros, sobre os pecados das grandes figuras da Bíblia e para que isso também nos ajude a entender os nossos próprios pecados, para que nós nos aperfeiçoemos diante da face do Senhor. Alguns vídeos serão sensíveis no campo filosófico, no campo talvez terapêutico, não sei, mas nós estaremos trabalhando com palavras e conceitos e ideias que podem ser sensíveis a algumas pessoas. Então, diferente das outras sagas, que são sagas boas e interessantes, e são para a edificação do nosso eu diante da face do Senhor, esta saga eu recomendo que você se coloque em estado de espírito, que você leve o seu pensamento ao Senhor e que você procure ter uma mente aberta. Caso você seja uma pessoa muito sensível e que você não saiba muito lidar com os seus erros e com os seus próprios equívocos, eu te recomendo que você ainda não acompanhe esta saga. Mas eu sei que, para a honra e glória do Senhor e para a edificação do nosso ser, Deus falará contigo através dessa saga. E se vamos falar de pecado, por que não falar do próprio pecado em si? Né? Então, o que é pecado? Bom, no dia a dia, né, acordamos, vivemos e dormimos. E às vezes não damos conta do que fizemos. Às vezes até nos damos conta do que fizemos, mas não nos damos conta do peso dos nossos atos. Passamos às vezes um dia inteiro falando, conversando, operando, trabalhando, vivendo a nossa vida. E muitos de nós não chegam no momento noturno
antes de dormir e consideram seus próprios atos, não consideram se aquilo que elas fizeram, se de fato foi bom, se de fato foi ruim, se pesou a vida de alguém, se lesou a vida de alguém. Muitas pessoas passam um dia inteiro, às vezes uma semana inteira, às vezes a vida inteira, sem considerar seus próprios atos. Mas a Bíblia, ela procura pontuar os nossos erros. Não para nossa humilhação, mas para revelar aquilo que está obscurecido, aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. E os nossos pecados, geralmente, estão ocultos pela nossa ignorância, e quando não ocultos pela nossa ignorância, estão ocultos pela nossa falta de vergonha na cara. Escondemos os nossos pecados debaixo de tapetes, manipulamos situações e condições ao modo de que eles não sejam vistos pelas pessoas. Mas eu sei também que muitas pessoas não sabem o que é pecado. E você também deve estar se perguntando o que é. Nós temos diversos personagens na Bíblia. A maioria dos personagens da Bíblia são seres humanos que pecaram muito. Poucos foram pontuados como pessoas que não erraram. Muitos erraram e morreram no seu erro. E alguns outros, eles tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus erros. Mas todos eles deixaram ali na Bíblia registros. Deus, os escribas, os homens de entendimento, no decorrer do tempo, registraram os erros destes homens e mulheres para que ficasse evidente o quão longe um ser humano pode ir nos seus erros. E também para que servisse de exemplo a nós que também erramos, para que não errássemos como eles erram, ou para que nós analisássemos os seus erros e talvez não cometendo o erro como eles, mas de modo semelhante, parecido, não errássemos como eles erraram. A Bíblia procura pontuar o pecado. O pecado, ele é a raiz dos nossos males, é a raiz dos nossos problemas. Foi o pecado que matou o ser humano, no sentido espiritual, no sentido almático e até mesmo no sentido corpóreo. Foi o pecado que derrubou os nossos patriarcas máximos, que é o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva. É o pecado que tem feito com que a história da humanidade seja esse teatro obscuro, nebuloso, enevoado. E é o pecado que tem nos dias de hoje transformado esse mundo contemporâneo num mundo muito difícil, num mundo muito amargo de se viver. Mas ainda que ele seja tão presente em nossas vidas, às vezes, por falta de compreensão e entendimento, ou às vezes por falta de hombridade, de virilidade, de dignidade humana, o pecado passa desapercebido. E muitos não sabem, não foram instruídos sobre o que é pecado. Bom, quando nós analisamos a Bíblia, e nesse quesito a Bíblia acaba por ser talvez a única fonte para nós entendermos o que é pecado, nós temos o Antigo e o Velho Testamento. O Antigo Testamento procura pontuar os erros dos homens, procura mostrar como o homem é falho. De Adão a Moisés, os homens erravam e erravam e erravam, e Deus ele não lidava com a humanidade de maneira muito legislativa, assim digamos. De Adão até Moisés, o pecado ele era obscuro, ele estava oculto, e os homens eles não eram punidos por uma lei. A partir de Moisés, Deus ele entrega aos homens a lei divina. Essa lei, ela não é a lei de Deus.
ela é a lei de Deus para os homens. A lei de Deus, ela é muito maior do que esta lei que nós temos aqui na palavra. Nos céus, nos ambientes celestes, as leis que lá operam, as leis que compõem aquele espaço, não são as mesmas leis que compõem o nosso espaço, o nosso planeta. Ainda que a base, ainda que a raiz da lei divina seja a mesma, mas os anjos, eles não precisam de certas leis que os seres humanos precisam. Então a lei de Deus, a lei total de Deus, não é simplesmente essa lei que foi dada a Moisés, os 10 mandamentos e as outras leis que os hebreus acabaram criando, mas a lei que nos foi deixada é a lei de Deus para os homens, aquilo que o homem ele pode conceber e pode operar, pode executar. Deus não exigiria de nós uma conduta inumana e nem mesmo uma conduta desumana. A conduta, aquilo que o Senhor nos pede, é algo humano e possível de ser feito. De Moisés até Jesus, a lei operou. A lei revelou como o ser humano é pecador e como o ser humano tem errado e erra sempre. Não há um justo sequer, a palavra diz. E de Jesus até o fim dos tempos, a partir da lei, mostrando que todo ser humano é falho, que ninguém é digno, que ninguém pode salvar-se, que ninguém pode ninguém pode erigir a sua coluna diante de Deus e levantar a mão como justo. Todos nós somos pecadores, sujos e imundos, essa é a verdade. A partir de Jesus, Deus mostra aquilo que é chamado de graça. Deus demonstra em Jesus Cristo não o ocultamento do nosso pecado, mas o juízo, mas com o juízo em cima do juízo, a misericórdia. Perfeita justiça de Deus. Em Jesus Cristo, os nossos pecados, que são reais e precisavam ser punidos, são de fato punidos, mas deveriam ser punidos em nós. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, obedecendo o Deus Todo-Poderoso, por nós sofreu os nossos pecados, a consequência dos nossos erros. Aquela cruz, aquelas chicotadas, aquela coroa de espinho, aquele martírio era nosso. Era para eu estar naquela cruz, era para você estar naquela cruz, era nossa naquela cruz. Mas, sem merecermos, ele desejou. Nossos pecados existem e eles não foram ocultados, eles não foram ignorados, eles não foram deixados de lado. Eles foram punidos. Mas a diferença é que eles não foram punidos em nós. Alguém, e esse alguém é Deus, decidiu receber esta punição em si mesmo. Mas você deve se perguntar, de fato, ora, o que é pecado? Bom, pecado, ele é um conceito, ele é uma ideia abrangente. Devido à sua dificuldade, tanto literal quanto interpretativa, muitas pessoas acabam interpretando a palavra pecado de maneira equivocada. Algumas pessoas acham que o pecado é algum tipo de energia, um tipo de névoa, um tipo de neblina, algo que fica pairando à nossa volta, nos pesando como a gravidade, nos oprimindo, nos empurrando como se fosse uma energia atrativa para o erro. Alguns outros acham que pecado é um ser, é alguma intenção, alguma consciência malévola, maligna, deturpada, procurando nos encantar e nos puxar, nos guiar para o erro. Outros acham que o pecado é alguma coisa dentro de nós, algo específico dentro do corpo humano, algum lugar do corpo humano
ou até na alma do ser humano, na consciência, que está a todo momento nos puxando como um pêndulo, como um peso em uma balança, injusta e desequilibrada, a cometer um erro, a cometer uma falha, a cometer algo que nós não queremos fazer. Mas pecados não é. Quando nós observamos essa palavra pecado, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, nós temos duas ideias. No Antigo Testamento, a palavra para pecado é ratá. Nós temos outros nomes, outros termos para isso, mas estes outros termos, como shagad e outras coisas, outras ideias que nós temos no hebraico, estão relacionadas a essa ideia de ratá. Pecar como verbo e pecado como substantivo. No grego, nós temos a palavra amartia, ou amartano, substantivo e verbo, que conceituam o pecado no Novo Testamento no grego. Ok? O hebraico, a palavra ratá, tem como conceito a ideia de algo que erra um caminho, erra um movimento, erra um propósito. A ideia, a base etimológica da palavra ratá, na sua primazia, significa algo que errou, algo que falhou, algo que perdeu o seu rumo, que perdeu a sua ideia primordial, que perdeu o seu conceito primordial. E no conceito grego, muito mais distante do conceito hebraico, muito mais evoluído linguisticamente falando, tinha um conceito de ofensa, de errar, de ofender alguém, e ofensa não no sentido de falar algo ruim, mas ofensa no sentido de ofender mesmo, de você trazer algum tipo de desonra, você errar com alguém. Então note que no conceito hebraico nós temos a ideia de um objeto, de algo que erra o seu caminho, e já lá no grego, com a evolução da língua, distância do hebraico para o grego, nós temos já um conceito humano que um ser humano erra com alguém, erra com uma pessoa, uma falha, uma ofensa, um escorregão. Ambos os termos, eles acabam vindo de uma raiz única, que era o conceito, a ideia de que um objeto, algo criado, algo proposto, não operou da maneira como foi desenvolvido. Veja bem, se eu construo uma flecha, um arco, uma flecha, eu tenho uma intenção quando eu crio um arco. A flecha, ela precisa de dedicação, preciso cortar a madeira, eu preciso lixar a madeira, eu preciso filar a madeira de maneira correta, ela precisa ter um peso específico, tudo nela é pensado, tudo nela é racional, é ciência, não faço uma flecha sem conhecimento. A ponta da flecha precisa ser pensada, o fim da flecha com as suas penas precisa ser pensado, aquelas penas não estão ali à toa, aquilo serve para que a flecha mantenha a sua posição, corte o vento como se fosse aerofólios de um carro, né? Então, quando eu construo uma flecha, eu tenho um objetivo em mente. O meu objetivo é, ao lançar a flecha, que aquela flecha crave no ar. Este é o meu objetivo como um produtor, como um artesão, como um confeccionador de flechas. Só isso, eu só penso nisso, não há outro pensamento para uma flecha que não seja ela chegar ao seu alvo de maneira linear, de maneira coerente, e que chegando lá, não somente chegando, ela crave no objeto e execute o propósito. Se eu crio um machado, se eu sou um ferreiro e eu construo, eu confecciono machados, não há outra proposta para um machado que não seja cortar. Então eu preciso do ferro perfeito, eu preciso da madeira, que seja o cabo perfeito, eu preciso lixar e limar e afiar esse ferro, esse machado,
para que ele tenha em perfeição a condição de cortar alguma coisa. Seja uma árvore, como a maioria dos machados, ou seja, alguns outros tipos de machados que cortam outras coisas específicas, mas a função do machado é dividir alguma coisa sólida que a nossa mão não consegue. Esse é o objetivo. Se eu crio uma barragem, a barragem só tem um objetivo: barrar. Barrar a água, barrar um outro líquido, barrar algum elemento diferente. Mas aí a função da barragem é barrar. Então, quando eu idealizo, preste bem atenção nisso. Quando eu idealizo o propósito de um objeto, o propósito de algo, eu tenho na minha mente, já aqui no campo das ideias, eu já tenho esse objeto funcionando como eu desejo que ele funcione. Então, lá vai eu, como ser humano, executar aquilo que está dentro da minha mente, tentar tirar da minha mente, tirar da ideia o produto. Então, o que em minutos e horas eu penso aqui na minha cabeça, lá vai eu, gastando horas, dias, talvez semanas, talvez meses, talvez anos, confeccionando aquele produto que servirá o propósito que eu pensei. Imagine depois de dias, talvez depois de dias confeccionando uma flecha, talvez depois de semanas confeccionando um machado, talvez depois de meses confeccionando uma barragem, chega o exato momento em que eu vou testar esses elementos. E ao lançar a flecha não alcança o seu objetivo. Chega o determinado dia, o tão grande dia de eu testar o meu machado, e quando eu bato aquele machado, ataco o objeto sólido, talvez uma madeira, o machado ele não corta, ele quebra. Ele não opera como eu pensei. Instalo a barragem e quando vem a correnteza, a barragem cede. Ela não suporta. Tanto a flecha, quanto o machado, quanto a barragem não operaram conforme eu pensei. No conceito mais literal, a flecha, o machado e a barragem pecaram contra o seu Criador, que sou eu, porque elas não atingiram o seu objetivo, elas não se comportaram conforme eu havia pensado, engendrado. De um certo modo, eles pecaram contra o Criador, que sou eu. Eles erraram o alvo. A flecha não atingiu o seu objetivo. O machado não cortou como deveria cortar. A barragem não sustentou, não barrou como deveria barrar. Então elas falharam. Elas não se comportaram como eu havia objetivado. Elas pecaram. Esse era o conceito primal, o conceito básico da ideia da palavra pecar. E não seria diferente com o ser humano. Quando a palavra deixa de ser apenas um conceito civilizatório, participante da cultura, e ela é catapultada para os campos filosóficos, sociológicos, os campos teológicos. E quando esse conceito vem para esse cunho espiritual, então Deus aponta para o ser humano o nosso pecado. No conceito humano, religioso, pecar não é uma energia, pecar não é uma frequência, pecar não é um demônio que fica no teu braço, no teu ombro, falando no teu ouvido. Pecado não é uma energia que fica dentro de você, pulando e ebulindo, querendo fazer você errar, como se você não fosse um errante. Uma energia que fica te tentando ao erro. Não. Pecado é estritamente quando nós não fazemos a vontade de Deus. Veja bem,
Deus, ele construiu o ser humano. Assim como eu pensei em construir uma flecha, um machado e uma barragem. Deus, ele pensou no ser humano. Quando ele pensou no ser humano, ele tinha um propósito. Nós não sabemos o propósito total de Deus, nós não sabemos o porquê total de Deus, mas nós sabemos um pedacinho desse porquê. No Gênesis é dito que Deus criou o homem para cuidar e arar a terra. O homem foi feito para isso, para gestoriar o planeta Terra. Deus tirou o homem, colocou no jardim e o colocou lá para cuidar daquele jardim. Seja lá o que esse jardim seja. E o homem estava ali, operando, fazendo exatamente aquilo que Deus tinha projetado para o homem. Mas em um dado momento, o ser humano, como um todo, homem e mulher, mulher e homem, decidiram e fizeram algo que os mudou, os transmutou, os alterou. Nós não sabemos de fato o que era esse fruto do conhecimento do bem e do mal. Diversas interpretações nós temos, talvez seja um dos elementos mais interpretados da Bíblia. Talvez seja uma fruta, talvez seja um fruto, talvez seja uma bebida, talvez não seja nada disso, talvez seja um arquétipo para um conceito que nós não conseguimos entender ainda, genético, molecular, espiritual, existencial, não sabemos o que é esse fruto, ninguém sabe o que é esse fruto. Mas o fato é que quando Eva decide fazer o que fez, e quando Adão decide seguir Eva naquilo que Eva fez, algo mudou o ser humano. Algo alterou o ser humano. Seus olhos, que não enxergavam, agora passaram a enxergar. Seus olhos, que não percebiam a sua nudez, passaram a perceber que estavam nus. Seja lá o que for essa nudez, se é uma nudez física ou se é uma nudez de um outro cunho alegórico, também não sabemos. Mas o fato é que aquele ser humano que tinha uma condição X passou a ter uma condição Y. E essa transmutação, essa alteração fez com que o homem trocasse o seu caminho. O homem deixou de andar em conformidade com aquilo que Deus havia projetado para ele. E quando eu digo andar, não é somente pensar em andar, não é caminhar, não é o fato de falar com Deus, não é o fato de existir pensando em Deus, não, é o homem como estrutura. A genética do homem se alterou, o corpo do homem se alterou, a alma do homem se alterou, o próprio homem deixou de ser o homem que Deus criou. A árvore do conhecimento do bem e do mal nos deu algo que nós não tínhamos antes. Os interpretadores mais conservadores entendem que, de fato, o homem não tinha conhecimento do bem e do mal e que aquele fruto, seja lá o que for, aquilo deu ao homem consciência, cognição, racionalidade, conhecimento, sabedoria, talvez, inteligência. Talvez o homem ele era semelhante aos animais, talvez mais perspicaz, talvez mais inteligente, talvez mais hábil, mas ele era incauto, ele era ignóbil, ele era ignorante. E quando ele come daquele fruto, ele se torna um ser inteligente, se torna um ser racional. Algumas pessoas, os mais conservadores, interpretam assim, outros podem interpretar que não, o ser humano já tinha consciência ali, e o conhecimento do bem e do mal foi algo que inseriu no ser humano uma nova concepção, uma nova percepção, uma percepção diferente do que eles tinham antes. Uma elevação, ou melhor dizendo, um decaimento, uma queda. Mas o fato é que, independente das interpretações, o pecado, na verdade, é a alteração de rota sem a vontade daquele que desenhou a rota.
O pecado em si não é o que é feito, o pecado é a atitude de não seguir aquilo que foi determinado para seguir. A ação do pecado é secundária. Os pecados apontados por Deus nos 10 mandamentos e nas leis da Torá e as exortações e admoestações dos profetas e tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui, de fato, ele veio falar sobre os erros e pecados, mas isso são secundários. Isso são situações secundárias. O pecado mesmo, de fato, é que agora o homem ele é incapaz de se comportar como o homem era antes. Ele mudou a sua rota, ele mudou o seu trajeto, ele mudou a sua essência, ele mudou a sua estrutura. Ele não pode mais se comportar, ele é impotente e não consegue mais se comportar como o primeiro homem antes de errar. Esta é a queda do homem. A verdadeira queda do homem não é essa tendência ao erro apenas, não. A verdadeira queda do homem é a transformação. Nós deixamos de ser aquilo que éramos e não podemos mais voltar a ser aquilo que éramos. Quando nós enxergamos as coisas de maneira diferente, nunca mais nós podemos enxergar algo como enxergávamos. Quando éramos crianças, brincávamos como crianças e enxergávamos o mundo como crianças. E o mundo, aos nossos olhos, ele tinha um outro aspecto. O céu, o sol, a lua, uma praia, uma mata, uma floresta, os animais, o amor, a paixão, a diversão, as brincadeiras, os relacionamentos, as amizades, o dinheiro, tudo tinha uma característica, um olhar, uma lente infantil. Tudo era mais inocente, tudo era diferente, mas conforme nós crescemos, nosso olho muda, nossas lentes mudam, nossa consciência muda, e aí nós não conseguimos mais enxergar aquelas coisas como enxergávamos. E para alguns isso é triste, para outros não, mas o fato é que eu não consigo mais olhar para aquela praia com o mesmo olhar. Só existe uma nostalgia. Aquele sentimento do passado não vem mais. Ele não existe mais. Eu não consigo acessar aquele sentimento do passado mais. Sobra-me apenas a nostalgia quando eu estou naquela praia, quando eu estou naquela floresta, quando eu estou naquela cabana, na casa da vovó. Quando eu vou à casa da vovó, não é a mesma coisa quando eu ia antes. Porque houve uma mudança, houve uma transformação. E isso aconteceu conosco, aconteceu com o nosso pai, aconteceu com a nossa mãe, Adão e Eva. Eles transformaram-se, eles mudaram a rota, eles mudaram o projeto inicial. Eles pecaram contra o Criador. Então, o que é pecado de fato? Obviamente que existem situações e seres e inimigos que estão nos influenciando a pecar. Mas veja que o mundo não é o pecado. A carne não é o pecado. E o diabo, o Satanás, o insidioso Satanás, o ardiloso Satanás, ele não é o pecado. Mas estes três, o mundo, nossa carne e o nosso inimigo consciente, ele tenta nos influenciar a pecar. E o que é pecar? É simplesmente não operar conforme nós fomos projetados. O Criador, assim como se cria uma flecha, esperava de nós, assim como se espera de uma flecha, que nós atingíssemos um objetivo específico, assim como uma flecha crava no seu objetivo e não pode soltar. Mas o ser humano, como uma flecha, foi lançada e quando chegou lá, não cravou.
O Criador, como um machado, nos criou para executar um propósito específico, mas esperando como um machado que, ao executar, nós cortássemos aquilo, o ser humano não cortou. O ser humano não segurou aquilo que deveria segurar, como uma barragem segura elementos. O ser humano operou de maneira diferente daquilo que foi projetado. O que será que Deus tinha para nós? O que será que Deus sonhava para nós? O que será que Deus tinha projetado para a espécie humana sem pecados? Nós não sabemos. Deus não revelou, Deus não deixou isso muito bem claro para nós. Mas o fato é que o ser humano saiu da sua posição, caiu de sua estatura. E hoje o ser humano sequer está no ponto zero, nós estamos no ponto negativo. Muitos acham que a ressurreição é o fim de todas as coisas, mas na verdade, a ressurreição, o fim dos tempos, o novo céu e a nova terra, a transformação, o novo corpo, o novo nome, Nova Jerusalém, o paraíso, a eternidade ao lado do nosso Cristo e Deus, na verdade, ele é o começo. Ele é o início da jornada que nós deveríamos ter iniciado em Adão, mas que o nosso pai Adão e Eva, e nós junto com Adão e Eva, caímos. Nós sequer ainda começamos a jornada humana de acordo com a vontade de Deus. Nós não estamos nem no estágio zero ainda, nós estamos no estágio negativo. Estamos ainda sendo resgatados para o primeiro pavimento, o estágio zero da vontade divina para a raça humana. Nós sequer sabemos o que é que tem para nós na eternidade e de eternidade até a eternidade. Então pense nisso, reflita nisso. Esse vídeo hoje é um vídeo mais curto porque nós abordaremos uma saga onde a proposta dessa saga é falar sobre o pecado em si. Então reflita. Se você entendeu que o pecado é o simples fato de você não operar conforme a vontade de Deus, onde você tem errado com Deus? O que é que você tem feito que é um ato de inconformidade com aquilo que Deus queria para você? O que é que você como homem, humanidade, você como um ser humano, está fazendo que não é ou não está em conformidade com aquilo que Deus projetou para o ser humano? O que é que você como homem ou mulher está fazendo que não está comungando com aquilo que Deus projetou para um homem ou para uma mulher? O que é que você como um indivíduo, você, fulano, ciclano e beltrano, que tem um CPF, você que tem uma digital, você que tem uma íris única, você que é alguém, você, o que é que Deus tem projetado para você que você não tem feito? Pecado não é uma sujeira, não é uma energia, não é uma vibração, não é um imã, não é um demônio, não são miríades de demônios, não é uma comida, não é nada místico. Pecado é transgredir, é não fazer, é desobedecer, é não operar, é errar o alvo, o objetivo. Então pense nisso. Reflita. Observe no seu dia a dia. Observe com você mesmo o que Deus esperava de você como ser humano. O que Deus esperava de você como homem ou talvez mulher. E o que Deus esperava de você como indivíduo. Qual é o alvo que Deus esperava de você que talvez você não tenha ainda acertado? Qual é o alvo que você tem errado?